e eu sou da Chapa Caxangá. A gente vai começar a introdução falando a respeito do que a gente entende por função do centro acadêmico. E daí a gente parte pelos seguintes princípios. A gente acha que o centro acadêmico ele tem que dar conta de questões estudantis, como problemas estruturais, como a portaria 17, como o gatilho automático, etc., discutir pautas que já são do dia a dia do estudante, mas também tem que introduzir no dia a dia do estudante pautas que o tocam e que às vezes ele não tem noção disso. Ou questões que a gente julga ser necessário ser discutido pela universidade, pela faculdade que a gente vai estar no centro acadêmico, por exemplo. Como, por exemplo, a questão do fora-PM, do fim dos processos contra estudantes, contra trabalhadores e a integração deles, e contra o fim da com relação ao fim da terceirização e com a integração sem concurso, etc. Com relação às cotas, que são um tema amplamente debatido, mas que a gente tem nosso posicionamento relativos a ele, e também com relação às opressões, machismo, homofobia, feminismo, etc. A gente acha que machismo, homofobia e racismo são um pouco do caso aqui. Então, basicamente é isso. A gente tem esse posicionamento e a gente acha que o centro acadêmico tem que dar conta de levar essas discussões para os estudantes quando eles já estão discutindo e quando eles ainda não estão. E aí a gente tem mais umas coisinhas para apresentar aqui da nossa chapa que a Olivia vai dar conta de fazer. Com relação à estrutura de poder, né, que as diretas para reitor estão sendo um tema muito discutido ultimamente, a gente acredita que sim, algo pode mudar com diretas para reitor. Entretanto, isso não basta, né, porque se votar fosse resolver o problema da estrutura de poder, o Brasil e todos os países que se dizem democráticos teriam suas questões resolvidas pela questão de voto, né? Então a gente acredita que a gente defende a estatuinte com relação à estrutura de poder. E com relação à estrutura de poder no centro acadêmico, a nossa chapa propõe, nós não somos uma chapa simplesmente de oposição, nós estamos propondo uma chapa com um novo método de atuação política e estudantil de modo geral, que é a organização horizontal. Porque a gente acredita que os estudantes precisam entender que o centro acadêmico não é da gestão, é de todos, e a gente precisa trazer os estudantes que ainda não se sentiram tocados pelas pautas do movimento a participarem não só das questões políticas, mas também das proposições com relação ao curso, porque a chapa, os componentes da chapa não sabem tudo o que acontece em todas as instâncias, né? Então a gente pretende fazer uma organização horizontal, porque a gente acredita que se os estudantes não participam do processo, eles não reconhecem as suas conquistas. A gente precisa trazer os estudantes para a luta e para as questões de melhoria do curso. E a nossa chapa propõe uma nova metodologia. Desculpa aí. Agora, pode ser outra chapa, não vou tratar. 4 minutos. Desculpa aí. Travessia. Então, gente, eu sou a Bárbara do 2º ano da letra, em português. Esse aqui é o Kleber do 3º ano. 4º ano. E a gente veio aqui apresentar a chapa Travessia. Bom, nós somos da Travessia, somos a atual gestão do centro acadêmico. A gente foi eleito nas eleições que ocorreram em maio, né? E a gente tinha como uma das principais propostas do nosso programa fazer com que o movimento estudantil fosse cada vez mais amplo, democrático, agregador, porque a gente tinha a ideia de que a gente precisava reorganizar o movimento estudantil porque havia tido um desgaste muito grande da gestão de 2011 e tudo mais, e a gente se propunha principalmente a isso. E nesse sentido, a gente tentou fazer durante esse ano algumas atividades que agregassem mesmo os estudantes durante o ano. Foi, por exemplo, na luta contra a homofobia, a atividade de todas as letras, que teve bastante gente, a Semana das Letras por Democracia e tudo mais. Mas a gente acha que para o ano que vem a gente tem que avançar em alguns sentidos. É por isso que a nossa chapa defende que o ano que vem a gente possa debater o curso de letras especificamente, debater o currículo com os estudantes. Porque a gente sabe que o curso de letras, que é o maior curso da universidade, que tem um dos menores recursos da USP, ele tem um caráter que é muito social, que é cada vez mais, normalmente a gente se forma como professores e tudo mais. E atualmente a Universidade de São Paulo tem ficado cada vez mais elitizada, mais privatista, e a gente quer debater o curso de letras de uma maneira que saia dessa lógica mercadológica da Universidade de São Paulo. É por isso que a gente quer debater o currículo, porque, por exemplo, o ano que vem, os calouros que vão optar pela habilitação do inglês já
habilitação do inglês esse ano. O inglês foi todo reformulado e os estudantes não opinaram, não conseguiram construir o currículo do seu curso da maneira como ele quer cursar. E é por isso que a gente acha importante fazer esse debate. E a gente se propõe a fazer grupos de uma das nossas propostas é fazer grupos de discussões com os estudantes em relação ao currículo, plenários departamentais, fortalecer as semanas de habilitações ainda mais. E nesse sentido, por que a gente acha importante, né, que eu contextualizei falando do curso da Letras, por ter a gente ser contra esse caráter mercadológico da Universidade de São Paulo? Porque a gente tem que, o ano que vem a gente também tem que estar muito em defesa da unidade da FUVEST, porque o que a gente vem se perguntando é como a Letras vai se encaixar numa conjuntura em que há divisão da FUVEST. Se a gente é um curso um dos cursos mais diferentes, é o curso mais diferente da FUVEST. Como que a gente se encaixaria numa possível divisão? E é por isso que a gente acha que a gente tem que ser extremamente contra a divisão da FUVEST, mas por outro lado a gente tem que debater isso com os estudantes e a gente tem que ir no sentido contrário da divisão. A gente tem que fortalecer a unidade da FUVEST no ano que vem com os estudantes, fortalecer tanto a unidade administrativa, acadêmica e política, porque esse debate da divisão da FUVEST ele só veio à tona depois da eleição da diretoria da FUVEST, que foi totalmente antidemocrática, assim como é a eleição para reitor aqui na Universidade de São Paulo. E é por isso que a gente defende para o ano que vem, que é uma coisa que vai acontecer, querendo ou não, as pessoas querendo debater ou não. O ano que vem, o Rodas pode se reeleger, uma pessoa pior que o Rodas pode assumir a gestão da Universidade de São Paulo. Esse fato político está dado, que o ano que vem vai ter eleição para reitor, e a gente acha que a gente tem que debater com os estudantes a diretas para reitor. E não só isso, a gente tem que debater, principalmente, um candidato do movimento e tudo mais. E aí a gente acha que a gente fez um debate, a gente teve uma gestão de 5 meses, a gente tem que então fazer um debate sobre a democracia na USP, e eu acho que o ano que vem é o ano da gente dar consequência para esse debate. E é só com o centro acadêmico forte e tudo mais que a gente pode fazer isso. Obrigada. 27 de outubro, 4 minutos. Boa noite, gente da chapa 27 de outubro. Na verdade, é a mesma chapa que já concorreu aqui para o CAEL ano passado, com algumas mudanças. O nosso programa, na verdade, continua praticamente o mesmo, porque para a gente da 27 de outubro, o que aconteceu desse dia, 27 de outubro, passando pelo dia 8 de novembro, e durante toda a nossa mobilização do ano passado, é algo que não foi resolvido e é muito pouco debatido hoje em dia no movimento. Surgem muitas outras pautas que, na nossa opinião, distraem a atenção do foco de pautas que são, na nossa opinião, muito essenciais, como é a questão dos processos, por exemplo, que é um negócio que, ao invés de diminuir, só se intensificou na universidade. O número de processados aumenta, os processos de quem foi preso na reitoria continuam correndo, o administrativo acabou de acabar, as oitivas deve sair agora no final do ano de novo, mais algumas eliminações, alguns companheiros já foram eliminados, a gente conseguiu reverter 2 dessas expulsões juridicamente, mas o movimento pouco tem atuado nessa questão. Em relação às outras pautas, são basicamente as pautas que eram as pautas do movimento tirado em greve, quer dizer, são as pautas com maior número de participação dos estudantes, pautas que de fato vieram da base dos estudantes para cá e que a gente apoia muito. Em relação à questão do Fora Rodas, por exemplo, a gente é contra diretos para reitor, né? A gente exige primeiro a retirada do Rodas e a partir daí acho que o movimento tem que discutir qual que seria a alternativa para isso. Fora isso, tem a questão da PM, que se torna cada vez mais natural na universidade, é cada vez mais comum para os estudantes. Acho que quando os calouros entrarem o ano que vem, vai ser normal ver a polícia andando pelo campus. O movimento também pouco fala sobre isso, não trata muito dessa questão. A questão da permanência estudantil também é uma questão que é muito importante para a gente, da devolução dos blocos KIL, né, do fim do sistema de vigilância que a COSES agora SAS implanta no CRUSP com cada vez mais força. As questões todas de permanência estudantil também são muito pouco debatidas no movimento estudantil geral. Então, a 27 de outubro, quer dizer, vem com esse mesmo espírito ainda, o espírito da mobilização do ano passado, e é uma chapa que defende sem medo
a luta direta, ocupações, greves, piquetes e quaisquer outros instrumentos de luta que o movimento julgue necessário em cada momento. Tem uma outra questão que a gente acha que é importante que se paute no movimento é a questão da Sanremo, da possibilidade quase certa de despejo dos companheiros. A gente acha que o movimento dos estudantes tem que participar ativamente disso, né, que está intrinsecamente ligado ao nosso debate aqui, porque tem a relação com a PM, tem a relação com a estrutura de reitorado, né, com o próprio Rodas, que é um dos caras que está pedindo para a Sanremo ser removida de lá. Então é fundamental que o movimento estudantil se alie à nossa luta, junte as nossas forças com os moradores da comunidade Sanremo, para que juntos a gente talvez tenha mais força para lutar contra o Rodas e contra todo esse projeto de privatização da universidade. Só para reiterar uma coisa, a gente é contra a PM não só na USP, mas contra a PM em qualquer lugar, contra a PM em si, né? Fora a PM, fora Rodas, fim dos processos. Outra margem, 4 minutos. Boa tarde, gente. Eu sou a Maiara, eu sou do 3º ano do português. Esse aqui é o Gui, ele é do 1º ano. E eu vim aqui apresentar a chapa Outra Margem. Nós somos uma chapa de oposição ao centro acadêmico atual. A gente se formou aí no processo das eleições. E acho que inicialmente é importante colocar um pouco a realidade da nossa universidade e da própria Letras. E aí depois o Gui vai apresentar as nossas propostas para o curso. Inicialmente a gente tem uma realidade hoje, que é um projeto de reitoria que está sendo emplacado pela gestão Rodas, que significa a privatização da universidade, a precarização e a realização cada vez mais forte. A gente vê que desde que ele foi colocado pelo Serra dentro da universidade, ele vem aplicando esses projetos e fazendo com que a nossa universidade perca o caráter que com tanta luta foi conquistada. Não sei se vocês têm visto nas últimas capas de jornal, recentemente o governador inclusive está pressionando a universidade a tomar uma posição em relação à questão das cotas raciais, e o que a gente vê é um projeto que está sendo elaborado principalmente pela reitoria da Unesp, e que coloca tudo aquilo que a gente sempre se opôs, que tem a ver com a Univesp. Existe um projeto de, antes dos estudantes entrarem, dos cotistas entrarem, fazerem um curso em que envolve ser semipresencial, então com a aplicação da Univesp, e também um curso tecnológico, que é totalmente voltado para o mercado. A gente vê de outra maneira ele se utilizando de um argumento do movimento, que é a defesa por cotas raciais, a defesa de acesso, para garantir garantir o seu projeto. A gente também vê o projeto dele de outras maneiras. A falta de democracia que a gente vê hoje na universidade é extremamente bizarra. A gente vê cada vez com mais força o reitor proibindo os alunos de se organizarem, proibindo os alunos de fazerem suas festas, fazerem suas confraternizações e garantirem a vivência normal da universidade. E a gente acha que é importante, nesse momento, a gente ter um centro acadêmico que se paute por essas questões, e também que ligue essas questões à nossa realidade da Letras. Porque a gente sabe que hoje o que está acontecendo na universidade está sendo aplicado na Letras. A gente vê isso pela falta de professores que a gente tem, pelos problemas que a gente tem nas habilitações, que são diversas, mas poucos alunos têm acesso às habilitações que querem. A gente vê o problema da falta de infraestrutura. Agora, uma das maneiras da reitoria de implementar seu projeto dividindo a FEFELESH, que vai atingir diretamente a Letras. A gente acha que é muito importante ter, como eu já coloquei, você trabalhando que seja realmente participativo nisso. Agora o Gui vai falar um pouco das nossas propostas. Boa noite, meu nome é Guilherme, e primeiro falar das propostas para fora da Letras que nós temos, uma integração maior somente do movimento estudantil com os movimentos sociais presentes fora e dentro da USP. Ajudar São Remo, impulsionar o núcleo e a frente Procotas, para poder edificar melhor essa luta a respeito das cotas raciais, que é uma questão
muito pouco debatida ainda dentro do curso, principalmente funcionar a criação da Casa de Cultura Africana, que é um projeto já está pronto do Niemeyer aqui para a USP, que até agora não há indícios de quando ele vai ser feito. E para o CAEL também a gente quer um CAEL definitivamente democrático em toda e qualquer instância, a começar pelo reuniões abertas, semanais, abertas a voz e abertas a voto, onde todo o corpo dos estudantes tem chance de ir lá e expor o que eles acham que deve ser a melhor coisa a luta dele realmente, como ele quer construir uma melhor letras, onde ele possa ajudar e não só criar conhecimento para si, mas poder reverter esse conhecimento, esse investimento da sociedade nele para a própria sociedade. Só para complementar um pouco mais as nossas propostas, a gente também propõe a construção de uma comissão de cultura e espaço. Já concluiu? Desculpa. Então, para concluir. Letras de movimento. Boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Ana, sou estudante do 3º ano de letras. E essa é a Luísa, estudante de letras do 2º ano. Bom, a chapa Letras em Movimento, ela é formada a partir do coletivo Atravanco na Contramão, que surgiu ano passado, e de participantes também do coletivo geral da USP, o coletivo Universidade em Movimento. Pra gente, a gente achou muito importante participar das eleições do centro acadêmico, porque na nossa concepção de movimento estudantil, são as entidades de base que têm condições de fato estarem ligadas ao conjunto dos estudantes e saberem sociais demandas. Uma vez que seus diretores estão todos os dias no prédio, estão todos os dias na Xerox, na biblioteca com esses estudantes, e que podem propiciar espaços em que eles consigam de fato levar suas demandas. A gente existe desde o ano passado, como eu falei. A gente tem tentado construir uma série de atividades, tanto na Letras quanto para fora da Letras, e também nos somar as atividades que são construídas coletivamente, como o coletivo de mulheres da Letras, o Marias Baderna, a Frente Feminista da USP e a campanha pela Comissão da Verdade da USP, que esse ano coletou quase 5.000 assinaturas, reivindicando a instalação de uma Comissão da Verdade da USP. Pra gente, nesse panorama, o movimento estudantil da Letras tem se mostrado cada vez mais fragmentado e cada vez menos convidativo à participação do conjunto dos estudantes. Isso a gente percebe muito pelas assembleias esvaziadas, as duas poucas que tiveram esse ano, pelas atividades que muitas vezes vão poucos estudantes, porque os estudantes, quando a gente vai fazer campanha no prédio, nem sabem que vão acontecer as eleições essa semana. Então, pra gente, esse cenário precisa ser alterado. E na nossa concepção, a atual gestão do centro acadêmico não conseguiu reverter esse quadro. A gente viu uma gestão que não realizou reuniões abertas, então os estudantes não podiam levar a sua opinião, não podiam levar seus posicionamentos. A gente viu uma gestão que fez uma prestação de contas o ano todo. A gente viu uma gestão que muitas vezes criava eventos das atividades que ia organizar em cima da hora e ficava mudando de data e ninguém tinha muita certeza de quando as coisas iam acontecer. Por isso, pra gente, o papel de todas as chapas, e a gente defende muito isso, nesse processo eleitoral, é tanto fortalecer a entidade de base, o CAEL Oswald de Andrade, quanto também conseguir pautar um projeto de centro acadêmico e executá-lo que faça com que o movimento estudantil da Letras consiga se fortalecer e conseguir vitórias concretas. É a partir da mobilização do conjunto dos estudantes e com um centro acadêmico aliado a eles que as vitórias que a gente precisa para a Letras são possíveis. A gente só vai barrar a divisão da FEFELESH, a gente só vai conseguir a reforma do espaço da Letras, a gente só vai conseguir o fim da proibição das festas quando os estudantes estiverem armados e os estudantes conseguirem se mobilizar por isso. Sobretudo entenderem que isso é importante, entenderem que fazer política faz parte de fazer a sua graduação. E para isso a gente precisa de um centro acadêmico que esteja junto com eles. Então, alguma das nossas propostas é, por exemplo, que aconteçam reuniões abertas semanais do centro acadêmico, que o centro acadêmico tenha uma política clara de financeira, o coletivo, criação de coletivos, tanto de arte quanto para debater questões importantes, como a questão racial, a questão de diversidade sexual e a estrutura de poder da universidade. E também organizar um congresso dos estudantes de letras, que era o eixo central da Carta Programa dos Companheiros, que atualmente são gestão e que não foi realizado. E a gente acha que é muito importante que ele aconteça, porque é um espaço privilegiado para a gente conseguir tanto criar um novo estatuto para letras,
quanto também para poder pensar o curso, pensar sua grade horária, pensar quais são as matérias oferecidas e quais são os seus problemas. E a gente acha que nesse sentido também é muito importante a construção do centro acadêmico junto aos representantes discentes, tanto da FEFELESH, da faculdade como um todo, quanto da Letras. Porque muitas vezes o representante discente não tem onde colocar as suas pautas, não sabe em que fórum pode chamar os estudantes e tirar a posição para levar para o departamento ou para a congregação. Então, essas são algumas das nossas ideias e durante o debate a gente fala melhor sobre elas. Agora a chapa Primavera 200, 4 minutos. Sou o Pardal, sou estudante aqui da pós-graduação. A nossa chapa Primavera nos Dentes é composta por militantes da juventude às ruas e estudantes independentes. Primeiro queria saudar que o CAEL foi realmente, nota-se nesse debate quantos estudantes eles aproximaram esse ano, porque a gente olha aqui e só vê chapa no debate, né? Então nem para participar do debate de chapa eles conseguiram aproximar os estudantes. A gente acha que é fundamental, na verdade, assim, muitas chapas, inclusive tem colocado pra gente, assim, hoje colocaram pra gente uma pergunta no debate da manhã, a Lei de Desenvolvimento, falando assim, como se a gente não pautasse as questões do curso. A gente acha que, assim, muitas chapas colocam questões como o fim do ranqueamento, como, sei lá, o fim do gatilho da FEFELESH de portaria FEFELESH 17, mas raramente as chapas analisam o que está por trás dessas questões. Tipo, e acabam, na verdade, caindo numa lógica que é de se prender aos problemas que tem no curso, caindo numa lógica corporativista, sem ver que não se resolve esses problemas se a gente não questionar profundamente o papel da universidade, tipo, na nossa sociedade e como está estruturado o nosso curso, como está estruturada a nossa sociedade. Tipo, a gente acha que é fundamental questionar o curso, não é só questionar a falta de professores, é questionar também o nosso currículo. Como é formado o nosso currículo, para que ele serve? Eu nunca vi, desde que eu entrei aqui na Letras, o centro acadêmico fazer uma discussão séria a respeito disso. O que faz é, por exemplo, semana de habilitações, em que faz um palco para os departamentos virem falar, escolha essa ou aquela habilitação se você conseguir passar pelo ranqueamento. Mas nunca questionam o que a gente aprende e qual o propósito de aprender isso. Então não dá pra gente discutir os problemas da Letras sem a gente lembrar que eu, junto a outros 70 estudantes no ano passado, fomos presos na reitoria porque a gente estava lutando por uma universidade mais democrática, contra as botas da polícia militar aqui dentro, para instituir um projeto de universidade que é privatizante e elitista, que é o projeto de universidade que faz a gente não ter professor aqui, que é o projeto de universidade que faz a Univesp existir no Estado, mas que também faz a Universidade Aberta do Brasil existir no governo federal, e que o Haddad vai implementar 37 polos da Universidade Aberta no Brasil para formar professores do ensino municipal à distância aqui em São Paulo. Esse projeto de universidade é o mesmo projeto que tem a reitoria quando quer reurbanizar São Remo e desalojar as famílias que estão lá, deixar mais de 9 mil famílias sem lugar para morar, e se apoia na polícia militar que está lá assassinando cotidianamente para fazer esse projeto. E as chapas não falam nada sobre isso. Como se a gente discutir os problemas aqui da Letras não tivesse nada a ver com a gente discutir com as pessoas que estão sendo assassinadas na São Remo, que são as mesmas pessoas que não podem entrar aqui, que entram aqui para serem exploradas, super exploradas com o trabalho terceirizado, mas que não têm direito de estar aqui por causa do filtro social do vestibular. E nesse sentido, todas as chapas dão respostas que são absolutamente insuficientes. Falam de diretas para reitor, mas não falam de uma democracia de fato na universidade. Falam de diretas paritárias para reitor. Eu não quero escolher quem vai expulsar, quem vai reprimir, quem vai implementar a privatização na universidade. Eu quero uma universidade democrática, controlada por funcionários, por professores e pela maioria estudantil. Eu não quero só cotas para que hoje, entre os 10 mil estudantes que entram na USP, tenham mais negros. Eu quero o fim do vestibular para que toda a população que financia essa universidade possa estar aqui dentro estudando. Eu quero discutir o currículo para que o conhecimento que a gente produz aqui dentro esteja a serviço da população que financia essa universidade. E por último, a questão da democracia na entidade estudantil. Todos falam de, é um CAEL democrático, é impressionante, a palavra da vez é o CAEL democrático. Desde a gestão, que fez um CAEL fechado o ano inteiro, que não chamou uma porcaria de uma assembleia, chamou uma assembleia eleitoral só, até a gestão que estava antes, que também não fazia reuniões abertas, que compõe a outra margem, o PSTU, que fazia uma gestão que sim tinha mais assembleias, mas era uma gestão extremamente fechada. A gente tem uma proposta, de fato, para democratizar o CAEL,
Caio, que é a gestão proporcional, para que todas as chapas que concorrem à eleição estejam representadas na gestão da entidade de acordo com as suas votações. E assim, obrigar, inclusive, as chapas que se colocam como oposição a estarem dentro do centro acadêmico, construir uma entidade como uma ferramenta de luta dos estudantes, e não de uma chapa que, com certeza, nessa eleição vai ter menos de 50% dos votos. Isso não é democracia na entidade. A dinâmica é a seguinte: a plenária vai escolher um dos nomes das chapas. Essa chapa fará uma pergunta para uma das chapas concorrentes. Cada chapa pode responder apenas a uma pergunta.